vamos para o nosso painel de encerramento. Estou vendo que o Dr. Kazu deu uma saidinha e já volta. Vocês querem esperar? Vocês querem ir subindo? Ele é o nosso painel. Mas vocês podem ir subindo, daí todos recebem. Isso. Eu vou pedir só para ele passar. A gente está mandando para casa de todo mundo um link de um livro gratuito. Tá bom. A gente só fala isso. Ok. Pode falar. Pessoal. Tá ligado. Ou então fala. Pessoal, por favor. Vocês vão receber um e-mail com um link de um livro a respeito de mediação no tema de campus universitário. Ele é um livro gratuito, que vocês entram no link e baixam no repositório da Unifesp. Então, vocês não estranhem se vocês receberem um e-mail, podem baixar, não é vírus. E professor Freitas também já encaminhou aquela referência bibliográfica solicitada por vocês, tá bom? Faltou só uma dissertação de mestrado, mas depois a gente vê como manda. Tá bom? Obrigado. Então, além dos organizadores aqui desse nosso primeiro congresso de mediação, nossa presidente, Fernanda Tartucci. Que glória, hein? Esses 2 dias, Fernanda. Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas, nossa vice-presidente e conselheira seccional. Peço para compor a mesa também, além do Marco Antônio Lorenzini e Sandra Regina Olivan Bayer, Dr. Camilo Zufelato, advogado, doutor em processo civil pela USP, professor de processo civil também pela USP, Faculdade de Ribeirão Preto. Também o professor Freitas, que já esteve conosco aqui ontem, que também dispensa apresentações, e eu estou vendo o nosso queridíssimo professor, doutor Kazu Watanabe, que por toda a sua história e representatividade nos nossos temas de mediação dispensa qualquer tipo de apresentação. Então, vamos recebê-los para o nosso painel de encerramento. E eu já agradeço aqui a presença de todos e também me despeço. Uma boa noite, com uma grande alegria de ter ficado aqui esses 2 dias. Uma salva de palmas para o José. José, obrigada. Muito obrigada, José, pela sua gentileza e ter nos apoiado tanto. Professor Kazu, a palavra é sua. Enquanto o professor Kazu se organiza, só lembrar que a gente está falando de encaminhamento do link, considerando o grupo da comissão, né? O link do grupão da comissão. Inscritos no Congresso. Ah, pelos inscritos no Congresso. Eu estou sabendo menos do que eu imaginava. Os inscritos no Congresso a gente organizou com a ESA. Ah, muito obrigada. Eles foram muito gentis porque eles haviam pedido ontem para mandar a referência bibliográfica da fala do Freitas na abertura. Então, já ficou tudo organizado. Fica tranquilo. Boa noite a todos. Quero saudar a professora Fernanda Tartucci, a professora Célia, o professor Camilo, a professora Sandra Baia. a Maria Cecília, né? Cecília está ali. Tá ali. A Sandra Baia está aqui. A professora Sandra, o professor Freitas, Está do seu lado aqui, Freitas, aqui do lado do professor Kazu. o professor Marco. Marco está lá no cantinho, mas pode vir mais para cá, Marco. Venha se aproximando aqui. Hein? Tá.
Como não sou um orador eloquente como todos que falaram aqui, eu tomei a liberdade de redigir um texto. Vou permitir ler esse texto para não me perder na exposição das minhas ideias. Eu quero, antes de mais nada, registrar a minha imensa satisfação de estar participando deste seminário, que reputo, entre vários eventos sobre mediação ocorridos nos últimos tempos, o mais significativo e importante, por se tratar de uma iniciativa da classe que está na linha de frente da atividade de distribuição da justiça, que é a classe dos advogados, e sem cuja adesão plena aos mecanismos consensuais de solução de controvérsias, dificilmente poderemos alcançar êxito pleno na luta pela substituição da cultura da sentença pela cultura da pacificação. A Constituição Federal dispõe, como todos sabem, no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. A expressão administração da justiça deve ser entendida, meu modo de pensar, em consonância com a concepção atualizada do direito de acesso à justiça. Esse direito fundamental não apenas assegura o mero acesso aos órgãos do Poder Judiciário, como também acesso ao amplo sistema de realização da justiça, que é liderado inegavelmente pelo Poder Judiciário, mas conta com a atuação de várias outras instituições públicas e privadas, que se dedicam a prestar serviço de solução de controvérsias, e não apenas solução de controvérsias, como também de orientação e informação sobre dúvidas e problemas jurídicos, de proteção da dignidade humana e do acesso pleno à cidadania, prestando assim assistência jurídica integral nos termos do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Temos sustentado, em face dessa dimensão do direito de acesso à justiça, que se trata muito mais de acesso à ordem jurídica justa e não apenas de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e aos demais órgãos do sistema de justiça. É precisamente dentro desse contexto que interpreto a norma constitucional que afirma a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. O direito de acesso à justiça, na dimensão de acesso à ordem jurídica justa, vem ampliando, em relação ao Poder Judiciário, o elenco dos serviços por ele prestados, que não devem se limitar à solução dos conflitos de interesses e utilização do método tradicional de solução adjudicada por meio de sentença, cabendo-lhe também proceder ao adequado tratamento dos conflitos de interesse nas perspectivas micro e macro, organizando e oferecendo todos os mecanismos adequados de solução de conflitos, em especial os meios consensuais, como a conciliação, a mediação e a negociação, e prestando também serviços de informação e orientação, promovendo, enfim, acesso à cidadania plena e à proteção da dignidade humana. E amplia também
as práticas de outras instituições públicas e privadas, como OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, câmaras de conciliação e mediação, e também órgãos da administração pública, como a AGU, agências governamentais, PROCON, e aqui inclusive Poupa Tempo, e todas as demais instituições cujas atividades estão voltadas não somente à solução de controvérsias, como também à prestação de serviços de informação e orientação, de pleno acesso à cidadania e de proteção da dignidade humana. Os advogados, como membros da OAB, como instituição, fazem parte desse sistema ampliado de justiça. Não é por outra razão que o Estatuto da Advocacia, no artigo 2º, após declarar em seu caput que o advogado é essencial à administração da justiça, esclarece em seu parágrafo 1º que no seu ministério privado o advogado presta serviço público e exerce função social. E no Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 2º, é reafirmada a relevância do advogado, acrescentando a indispensabilidade da relevância, a indispensabilidade ao sistema de justiça, a explicitação de que é ele defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade de seu Ministério Público à elevada função pública que exerce. No tema da advocacia consensual, gostaria de ressaltar que o Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 2º, inciso 6º, expressamente inclui, entre os deveres do advogado, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. E no inciso 7, menciona o dever de aconselhar o cliente a não ingressar em aventuras judiciais. Essas disposições do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina estão em perfeita harmonia com a ideia fundante da Constituição Federal, explicitada enfaticamente em seu preâmbulo, consistente na solução pacífica dos conflitos, tanto na ordem internacional como na interna. E complementando todo esse quadro normativo, temos ainda as disposições do novo Código de Processo Civil, que, inspirado nos fundamentos objetivos básicos da Constituição Federal, como expressamente reconhecido no artigo 1º, procura valorizar ao extremo a solução pacífica das controvérsias. O artigo 3º, parágrafo 2º, como todos sabem, dispõe que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E no artigo 3º, parágrafo 3º, explicitou regra de extrema importância para todas as instituições públicas e privadas do sistema de justiça e para todos os operadores do direito, em especial para os advogados. Tem essa norma a seguinte dicção: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, no curso, e aqui vem uma peculiaridade, o texto diz, inclusive no curso do processo judicial. Por que inclusive no curso do processo judicial? Porque a norma está dizendo que os profissionais do direito devem atuar também fora do processo judicial.
Quer dizer, atuar no processo judicial seria um mero complemento, mas fundamentalmente fora do processo judicial. As soluções consensuais devem ser promovidas, até mesmo ainda que não exista referência à demanda judicial. Na advocacia consensual, o advogado atua na defesa dos interesses do seu cliente, isto é, de uma das partes em conflito. E, para isso, é de fundamental importância, como ensina a professora Fernanda Tortucci, o domínio por ele das técnicas de solução amigável das controvérsias, ainda que ele não atue como mediador. Ele deve conhecer para poder orientar melhor seus clientes. Embora não pareça à primeira vista, trata-se de uma prática profissional extremamente útil para seus clientes, que poderá obter a solução das controvérsias mais rapidamente, a um custo bem menor, com confidencialidade, com preservação do relacionamento com a outra parte, sem a insegurança de uma solução a cargo de terceiro, juiz ou árbitro. E para o advogado, semelhante prática poderá ser muito compensadora. O advogado não sabe ganhar dinheiro com a mediação, este é o ponto fundamental, né? Pela possibilidade de receber remuneração do trabalho profissional em curto espaço de tempo e com plena satisfação do cliente. Isso aí. O advogado, enfim, é um profissional que está em linha de frente da importante tarefa de solução das controvérsias, integrando assim o sistema de justiça, e uma das suas atribuições mais salientes no atendimento a seus clientes é promover a orientação para a defesa adequada de seus legítimos interesses, procurando sempre que possível orientar sua clientela a solucionar amigavelmente as controvérsias. Parabéns à Ordem dos Advogados de São Paulo, em especial à Comissão Especial de Soluções Consensuais e à ESA, a Coordenadoria de Mediação da ESA, por este importante e oportuno seminário sobre mediação. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, professor Cazu. Uma grande honra receber. O professor ia participar online e esse foi um evento em que ele fez questão de vir presencialmente. Estamos muito felizes com esse reencontro. Professor, muito obrigada também pela honra de ter me citado aqui. Não vou nem dormir de noite, né? Terei uma crise de insônia, né? Por isso, mas do bem. Muito obrigada, professor Cazu. Professor Camilo tem a palavra. Muito obrigado, Fernanda. Boa noite a todas as pessoas. Eu quero, em primeiro lugar, externar o meu agradecimento, o meu mais profundo agradecimento a essa comissão que, em seu nome e em nome da Célia, me dirigiram esse convite que me traz muita felicidade, não só por estar aqui com todos vocês, mas estar, sobretudo, na companhia do querido amigo professor Kazuo Watanabe. Então, obrigado por terem me proporcionado esse momento de enorme felicidade. Em função do tempo, eu quero fazer uma fala muito curta, tentando conectar dois temas que acho que o professor Kazuo Watanabe tem uma contribuição essencial para o Brasil, que é o tema do acesso à justiça e à mediação, numa perspectiva que eu gostaria de enfocar, que seria a mediação judicial e acesso à justiça dos pobres. Me parece que a gente evoluiu muito nos últimos 20 anos em tema de mediação. Muito. A gente tem uma história já para ser contada e uma história de sucesso. Mas me parece que a gente tem ainda alguns gargalos que precisariam ser aperfeiçoados. E uma questão que me preocupa bastante é exatamente como esse instituto das técnicas de soluções consensuais, entre eles a mediação, tem sido apropriado pelo Poder Judiciário.
E a mim me parece, vou tentar muito rapidamente tocar nesses pontos, que nós precisamos de um aperfeiçoamento aqui. Ninguém discute, ou acho que não deveríamos mais discutir, que mediação é acesso à justiça, ou seja, é uma técnica que proporciona acesso à ordem jurídica justa, exatamente na rica contribuição do professor Kazuo Watanabe. E, portanto, considerando-se que há mediação extrajudicial, ninguém discute que pode haver acesso à justiça, ou há acesso à justiça, fora do Poder Judiciário. Mas me parece que, no cenário social brasileiro, o Poder Judiciário ainda é um sistema, ainda é uma porta de entrada muito importante para aqueles que não podem custear a boa técnica da mediação. A mediação, ela tem que ser remunerada de maneira adequada, como qualquer outra atividade profissional que presta justiça. E, portanto, custear uma mediação extrajudicial, infelizmente, não é algo que pode ser suportado pela grande maioria da população brasileira. E nós sabemos, nesse sentido, que acesso à justiça também é acesso ao Poder Judiciário, não no sentido só de ingresso ao tribunal, mas no sentido de uma decisão ou uma solução justa do conflito. E, portanto, como nós conhecemos este sistema de justiça gratuita, que é absolutamente importante para o Brasil, a questão que me parece que nós precisamos avançar é como o Poder Judiciário deve lidar com aqueles conflitos em que as partes não podem pagar pelo custeio dos mediadores. E aqui me parece que, embora nós tenhamos avançado muito também com fruto da inteligência e perspicácia do professor Kazuo Watanabe, com a resolução 125, onde pela primeira vez cria-se uma política judiciária de resolução adequada de conflitos, e dentre os consideranda, eu teria destacado alguns, mas acho que tem um que me parece que é muito importante sobre o que eu quero dizer, que diz, considerando a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Será que o Poder Judiciário tem uma política pública permanente de mediação? Ou nós temos alguns elementos pontuais, como, por exemplo, a criação dos sejusques, que me parece que, do ponto de vista estrutural, é um ponto muito importante, mas me parece que, olhando para o futuro, para que a mediação se aperfeiçoe, nós precisamos muito mais do que a existência de sejusques. Nós precisamos uniformizar os sejusques, que são extremamente heterogêneos entre si. Em muitos lugares não existem sejusques. Onde existem, esses sejusques não são dotados de um corpo de mediadores permanentes e efetivos. Portanto, ainda nesse sentido, me parece que a mediação também, e o professor Kazuo Watanabe aqui acaba de mencionar, o artigo 3º, parágrafo 3º, em que o CPC traz como missão do Poder Judiciário uma solução adequada dentro do Poder Judiciário por meio da mediação. Portanto, sem me alongar, eu só queria dizer que acho que, em relação a este tema, para as pessoas que não podem pagar mediadores, dentro de uma ideia de acesso à ordem jurídica justa, na qual o judiciário ainda é a porta de ingresso principal das pessoas pobres, nós precisamos repensar a mediação judicial. Repensar como verdadeira política pública, que é o que diz a resolução. Toda política pública tem que ter continuidade, tem que ter capilaridade, tem que ter uniformidade, tem que ter qualificação. Acho que há muitos mediadores muito bem qualificados que atuam nos sejusques, mas me parece que nós precisamos expandir este corpo. Talvez nós tenhamos que falar, inclusive, em realização de concursos. Se nós estamos falando de uma política pública e estabilidade, concursos para que o Poder Judiciário tenha um quadro estável, permanente e contínuo, como qualquer serviço público, de mediadores judiciais, sobretudo para os casos em que as partes não podem pagar por esse importantíssimo sistema de resolução de conflitos.
eu não queria tomar mais o tempo de vocês. Essa é uma reflexão olhando para o futuro, considerando que nós avançamos muito nos últimos anos e boa parte desses avanços está sob a responsabilidade das pessoas que estão nessa mesa, de modo muito especial, e, sobretudo, do professor Kazuo Watanabe. Então, meu muito obrigado pelo convite e meu muito obrigado por vocês estarem fazendo da mediação o que ela tem sido construída no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Camilo. A gente tem realmente muito a avançar, mas já começamos, a gente já está, né? Algumas pessoas dizem que começar já é metade de toda a ação. Como a gente já começou faz tempo, a gente já está mais a metade do caminho. Então, quero só finalizar minha participação, agradecendo muito a cada uma de vocês, e dizer: sigamos vivendo, mediando, conciliando e aprendendo. Muito obrigada. Queria dar a palavra para o professor Freitas. Você quer fazer alguma colocação final dentro de alguns minutos breves? Depois, Marco, Sandra, e nós terminaremos só com o filme da Escola Brasileira de Mediação, o Manifesto, que é muito curtinho, para falar daquilo que a Valéria trouxe um pouco sobre um modelo brasileiro de se mediar. Célia, Fernanda e demais membros dessa mesa de encerramento. Na verdade, o encerramento é que eu desafio para prosseguimento, com maior radicalidade, com maior paixão, com maior sentido de compromisso e de responsabilidade. E nada mais encorajador do que ter aqui entre nós o professor Kazuo. Não é apenas a referência do grande professor, do grande guia, do grande incentivador, do grande professor que endossa, que valida as nossas iniciativas. O professor Kazuo, todos sabem, mas não custa lembrar, esteve à frente das principais iniciativas de modernização do sistema de justiça no Brasil e em alguns países do mundo, como inclusive no Japão. No Japão, ele foi responsável pelo projeto que deu ensejo à lei de processo coletivo. No Brasil, ele esteve desde juizados especiais, em todos os momentos marcantes. E estando conosco na mediação, é a garantia, professor Kazuo, de que nós estamos no caminho certo. O seu endosso, o seu encorajamento é para nós muito importante. Não podia deixar de dizer isso e dizer também, doutora Fernanda, que nós temos agora, eu acho que é evidente que um congresso desse tipo não produz nenhuma súmula, nenhuma orientação, mas eu acredito que temos elementos bastantes para sair daqui robustecidos para cobrar dos nossos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, que façam chegar ao Conselho Federal da Ordem nossa profunda insatisfação com a súmula que produziram recentemente, de que falamos ontem em diversas ocasiões. Eu acho que é importante formalizar que foram diversas as manifestações de insatisfação, de surpresa e insatisfação com a súmula do Conselho Federal da OAB. Era basicamente isso que eu queria registrar. Mais uma vez, professor Kazuo. Doutora Fernanda, a presença do professor Kazuo é sempre um momento muito importante na vida e na reflexão de todos nós. Marcos, por favor. Marco, por favor. Obrigado, gente. Eu nunca participei de Olimpíada, Copa do Mundo, mas, ou seja, acho que eu estou aqui depois desses 2 dias assim, de alguma maneira, com esse sentimento, não pelo espírito competitivo, mas sim pelo fato de participar de uma grande jornada. Então, eu queria reservar esses minutinhos a todos que me acompanharam esses 2 dias, com todos nós, agradecer a presença de cada um, agradecer a presença dos componentes da comissão, Nós temos mais de 200 componentes da comissão, e aqueles que não são componentes da comissão, mas que também dedicaram seus tempos aqui, muito obrigado. E as coordenadorias também, que estou vendo aqui, Mônica, Patrícia, Ana Cecília, e todos aqueles que também não puderam ficar até o nosso fim, e finalmente agradecer a presença de todos aqui nessa honrosa mesa, e na organização, Célia, Fernanda, Sandra,
e, lógico, Marco também, e professor Freitas, Camilo também, por estarem aqui na nossa grande jornada, e o professor Kazu, a quem eu não reverencio a cada dia, a cada minuto, e que é um grande presente na minha vida, estar sempre ao lado dele, aprendendo sempre. Muito obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui, todos os palestrantes, todos. Sandra? Ele acabou a Copa do Mundo, mas ele estava emocionado agora. E é muito bonito ver isso, né? Esse espírito que nos motiva a estar aqui até essa hora, conversando sobre isso, muito amor à pesquisa, amor à academia, amor à advocacia, à mediação e a garantir às pessoas esse direito fundamental que é o acesso à justiça, sobre quem a gente tanto aprende com o professor Kazu desde sempre. Eu me sinto muito privilegiada de ter feito parte desse grupo e de alguns momentos da história, né? E me sinto muito privilegiada de ter estado naquela reunião de domingo na casa do CBPEG, professor, junto com a professora Ada, em que o senhor falou: vamos pensar numa política pública judiciária ao invés de uma lei, vamos mandar os documentos do FONAME para ajudar o grupo de trabalho, vamos convocar o professor Peluso o ministro Peluso à época, para cuidar disso, ter feito parte dessa história, foi possível porque o senhor muito generosamente sempre juntou todos os amantes, né, dessa política e da mediação de uma forma geral. A gente só tem a agradecer por tudo que foi feito e tudo que está se fazendo e tudo que ainda vamos fazer. Eu acho que olhar para frente diante de tudo que a gente pode fazer ainda é fundamental. Queria só dar falar uma última coisa sobre o que o Camilo disse. Camilo foi meu calouro, duplamente calouro no Brasil, calouro em Roma. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente cobrar essa uniformidade do serviço, porque isso confunde mediadores, isso confunde estudantes de mediação, isso confunde advogados, isso confunde mediandos, essa coisa de cada SEJUSC depender da boa ou da má vontade, do bom ou do mau conhecimento de um juiz coordenador. A gente precisa que isso seja uniformizado e que os juízes recebam, a gente estava falando de formação de advogado, que os juízes recebam essa formação também, para que todos os juízes de SEJUSC, coordenadores de SEJUSC, acreditem nesse trabalho que está sendo realizado ali dentro. Isso também é fundamental. Mas muito obrigada a todos vocês aqui, obrigada Célia, obrigada Marco e Fernanda pela companhia nessa jornada aqui. E para encerrar, pessoal, agradecendo a todos vocês, as equipes da ESA, do Cultural da UAB, da diretoria da UAB, do Conselho, de todo mundo que esteve aqui, todos os palestrantes, as nossas coordenadorias da comissão, enfim, secretaria, Fernanda, professor Kazu, Freitas, Camilo que está aqui, né? Estamos muito próximos em relação ao projeto lá da USP, da Unicamp, Marco, Sandra, nos momentos bons e ruins, para que isso saísse, gente, saiu, né? Eu quero só falar para vocês, a gente vai encerrar com um filme. Esse filme trata do Manifesto da Escola Brasileira de Mediação, missão dada, missão cumprida, no nosso último encontro do ano passado, e trata do quê? Do Manifesto Libertário. 1822, 1900, né? Nossa emancipação de Portugal, 1922, Manifesto Modernista, 2022, Manifesto da Escola Brasileira de Mediação. E eu vou pedir para a equipe do áudio passar para a gente o filme. E já encerrando, agradecendo a todos e todas, nós já somos uma equipe. Eu acho que isso é importante, essa coesão. Obrigada.
Nunca, desde as guerras civis do Segundo Império, os brasileiros e brasileiras estiveram tão divididos e seccionados pelo ódio, pela intolerância e conflitividade, tropicalizando em estética macunaímica o apartheid estadunidense. Mas é inquestionável que da Guerra da Secessão a Trump, da independência brasileira de 1822, do estabelecimento dos primeiros quilombos até os nossos dias, somam-se mais de 200 anos de intolerância e exclusão, cimentando o silêncio quando não há indigência na comunicação. Alternando-se o silenciamento e a ausência de escuta, fizemos-nos legatários do repertório da incompreensão e da discórdia, apesar dos esforços de muitos. Há que ser registrado ainda que há 100 anos buscamos nos conciliar com a modernidade por meio de rupturas estéticas. A cena paulistana protagonizou nosso manifesto modernista de 1922. Um século passado, deparamos com a mesma realidade. Ao pensarmos na litigância, na gestão de conflitos, malgrado o clichê, o Brasil é formado por muitos Brasis. Muitos Brasis, territórios, povos, identidades, perspectivas e riquezas histórico-antropológicas indissociáveis de todo um contexto que vem se construindo há mais de 500 anos. Pouco a pouco, ao se transformar na pedra de toque de políticas públicas brasileiras, a mediação sob esse enfoque indicou insuficiência às nossas realidades e necessidades, vez que não dialoga dessa forma com as características das diversas culturas que integram o Brasil, comunidades marginalizadas dos grandes centros urbanos, povos tradicionais, indígenas, Carinhos, quilombolas. A renovação que se propôs para a ruptura estética do movimento de 1922 é hoje manifestada pela e para a mediação, com o reconhecimento daquela praticada nas diversas comunidades que integram o Brasil e que tende a ampliar seu uso à restauração de ambientes de convívio e recíproca aceitação, diante da identidade dos cidadãos, com suas características próprias. Reconhecemos o louvável esforço de mediadores e mediadoras que têm pautado seu trabalho na mediação apoiada na brasilidade. Mas inspirados pela independência de 1822 e pelo Manifesto de 1922, buscamos o enlace do movimento modernista com a pós-modernidade no plano do convívio solidário, oportunizado pelos fundamentos da mediação. Mediação que no Brasil desenhou-se específica e ao mesmo tempo plural. Reconhecer isto é enxergar a realidade e romper com a condição de dominação intelectual e estética. Assim, por meio deste manifesto emancipatório, afirma-se e reafirma-se o compromisso com a mediação no seu sentido mais amplo, a liberdade, a autonomia intelectual e técnica do mediador, da mediadora brasileira. Seja na docência, como em sua aplicação, a construção de um cenário pautado pela visibilidade, reconhecimento das diferenças, escuta recíproca e promoção das mais diversas possibilidades de identidade e de convívio. A independência de 1822 e a Semana Modernista de 1922 hoje se renovam, aqui e agora, neste 2022, pela gramática e estética da coexistência dialógica e colaborativa. Com o propósito de expressar os princípios deste manifesto, neste ato é reafirmada a Escola Brasileira de Mediação. Chove amanhã serena, passa a noite toda na... A liberdade, a autonomia intelectual e técnica do mediador, da mediadora, brasileiro, brasileira, seja na docência como em sua aplicação, a construção de um cenário pautado pela visibilidade, reconhecimento das diferenças, escuta recíproca e promoção das mais diversas possibilidades de identidade e convívio. Com o propósito de expressar os princípios deste manifesto, neste ato é reafirmada a Escola Brasileira de Mediação.